casa. E antes de qualquer conversa, eu peço permissão para vocês, para primeiro falar com o meu Pai. Então, Pai, de infinito amor e misericórdia, aqui estamos para agradecer. Agradecer o dom da vida, das experiências. Mas também aqui estamos para pedir alívio das nossas dores, entendimento das nossas questões e coragem para que possamos executar as ações que necessitamos para arrumar para a felicidade. Agradecemos ao Pai pela vida de Jesus, que por sua bondade permitiu que estivesse entre nós, nos ensinando e permanecendo conosco, nos consolando até hoje. Assim, Jesus, se conosco hoje e sempre. Agradecemos também pela bendita doutrina espírita, que nos acolhe, nos conforta, nos esclarece. Com o coração agradecido, pedimos à espiritualidade amiga nos auxilie na resolução dos nossos problemas, das nossas questões, para que possamos tocar a nossa vida de forma harmoniosa. Que assim seja. Essa casa espírita, ou esse centro espírita, muitas vezes chamamos de casa, chamamos de centro. A denominação pouco importa, o que importa é que um centro espírita congrega pessoas com certas afinidades. Um centro espírita tem a função de instruir, de acolher, de consolar. Centro no sentido de confluir para ele. Muitas vezes nós denominamos esse centro como nossa casa espírita. Por quê? Porque é aqui que nós nos sentimos acolhidos. Então, seja centro, seja casa, que ele possa executar a sua função, essa função de pronto socorro das almas. E quando eu digo isso, eu vou passar nessa fala por alguns detalhes técnicos de quando se fundou a primeira sociedade espírita, de quando ela veio para o Brasil, quais são suas funções, os períodos do espiritismo. Mas mais do que esses dados técnicos, eu queria que ao final a gente chegasse à conclusão que esse local pode não parecer como os templos religiosos que estamos acostumados, pela ausência de imagem, ausência de rituais. A gente já se acostumou a ver a simplicidade de uma casa espírita. Tem um propósito, porque nós não executamos esse tipo de coisa, né? Mas independentemente da forma, a gente poderia se perguntar se uma casa espírita é um templo religioso. Muitas vezes fazem essa pergunta para nós. A resposta vem do nosso querido Emmanuel. Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier. Ele diz que o templo de Deus é o universo. Significa isso. Que nós podemos sim enxergar como um templo, mas não é um templo nesse sentido, porque tudo na natureza é um templo de Deus. Você pode fazer uma oração, se conectar com Deus em qualquer lugar, independentemente da forma desse lugar. Particularmente para mim, aqui sim é um lugar onde eu me encontro acolhimento e paz. Socorro quando eu precisei. Então, muito do que eu vou falar aqui, até pedir ajuda do nosso querido Felipe. No final, eu vou ler um poema de Alto de Souza. E eu falei que se eu não conseguir, porque ele é muito importante para mim, de tudo que eu vou falar, porque eu vou falar, talvez não do ponto de vista explicitamente pessoal, mas saibam que eu vou falar de coisas que eu vivi.
E queria começar dizendo, eu não sei se vocês repararam, aqui vai ser um tom de conversa, daqui a pouco eu vou para as partes mais específicas, mas só para começar a nossa conversa, eu não sei se vocês já repararam, mas esses cartazes que ficam aqui, ele tem os meses escritos e eles são trocados. Vocês repararam? Muda a cor, muda as frases. Muitas vezes a gente entra e sai e não lê, né? E foi muito interessante esse mês, porque eu precisei fazer umas ausências, né, Felipe? Eu viajei. Em janeiro ficou mais tempo, em fevereiro atrasou-se. Foi sábado que nós colocamos. Eles ficam comigo e eles foram feitos, esses específicos de fevereiro, há 3 anos atrás. Vocês já vão entender porque eu estou contando isso, né? E tem, por exemplo, né, fevereiro é fé. Esse é o tema, depois eu convido quem não leu, ler as frases. E quando foi feito, todas as frases a gente entende que é pertinente, que é bonito, como qualquer mensagem que a gente lê, que a gente vê num vídeo no YouTube, né, que a gente recebe no Instagram, é muito bom para a nossa alma. Eis que eu sentei aqui, ó, onde você está de branco, na palestra de sábado. E aí teve uma hora que eu comecei, no final, acabou a palestra, a olhar os cartazes. E eu estava bem de frente para o segundo e comecei a ler. Será que eu consigo ler daqui? Vou tentar. A fé em Deus, ajuda eu, Felipe. Quer dizer o seguinte, que a fé, eu acho que ao invés de ler eu vou contar, porque eu sei o que é, né? São as palavras. Mas como é bonito com as palavras do Emmanuel. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Isso para mim, quem acompanhou o que eu passei em 2025, sabe que foi. Eu falei assim, isso é para mim, né? Por que isso? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está vindo, está trabalhando, está assistindo a palestra, e está tudo bem, e a gente está bem, e de repente vem uma situação na sua vida que balança, sabe? Quando você está navegando em mar calmo, e de repente vem o vento e quase derruba o seu navio, é isso. Então eu falei, gente, isso faz 3 anos. Eu que coloquei aquela frase ali, e como agora, 3 anos depois, ela tem um significado para mim muito diferente, muito pessoal. Por que eu estou contando essa questão pessoal? Porque cada um de nós que vem aqui em algum momento, se passa por essa situação. Se nossa, eu fui lá, eu vi aquela palestra, vi aquela mensagem, peguei o papelzinho, tomei aquele passo e senti isso que era para mim naquele momento. Então é por isso que, sim, a casa espírita, eu prefiro chamar de casa, tá? O nome oficial daqui, a gente chama aqui de Saraina, assim. Mas vocês sabem qual que é o nome desse centro? Vocês sabem, gente, o nome desse centro? Muitas vezes a gente não sabe, né? É Centro Espírita André Luiz. Sarai, na verdade, é todo um complexo, vamos dizer, que inclui o centro, que agora nós estamos na atividade do centro, mas durante o dia, durante a semana, nós temos uma obra assistencial chamada Casita, que atende cerca de 100 crianças em situação social vulnerável, que são atendidas no período contraturno escolar. Então, a obra social desse centro espírita é um trabalho com as crianças, é a promoção do bem-estar social na medida do possível dessas crianças em vulnerabilidade. Por isso que vocês veem muitas vezes a gente pedindo coisas, né? Detergente, sabão, comida, por quê? Porque isso tudo é tocado sem nenhum apoio, né? Digamos assim, governamental específico. Então em prol com as doações, com o trabalho das pessoas, né? A cantina solidária e por aí vai. Bom, por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso, depois eu volto na minha questão no finalzinho, tá? Eu estou contando isso por quê?
Porque um centro espírita, um SARAI, é o quê? É um centro espírita, que é o Centro Espírita André Luiz, mais uma obra social. E a maioria dos centros espíritas, quase todos, vamos dizer todos, vão ser dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque a doutrina espírita, de acordo com o codificador, com as obras, com as 5 obras básicas, ela vai ter esse caráter filosófico, científico e religioso. O primeiro centro espírita foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi fundada em 1º de abril de 1858, um pouco depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação. Não passou muito tempo, cerca de 7 anos, a doutrina espírita tomou um navio e veio para o Brasil. Então, 7 anos depois, em 17 de setembro de 1865, foi fundado o primeiro centro espírita no Brasil, chamado Grupo Familiar do Espiritismo, em Salvador, fundado pelo jornalista Teles de Menezes. Esse centro espírita, assim como a Sociedade Parisiense, tinha foco no estudo filosófico, então eram os estudos. Então, se vocês pararem para pensar, vocês que vêm muitas vezes nas palestras, eu não sei se vocês sabem, se vieram já, mas nós temos diversos grupos de estudo funcionando. Então, esse caráter filosófico, ele também acontece na nossa casa, porque a gente tem palestras e passes que são públicos, para o público geral, você chega e assiste, mas nós temos o grupo de estudo filosófico, que também é aberto a todos, mas tem uma continuidade. E temos também o trabalho mediúnico. O trabalho, que é daí sim, esse é um grupo fechado, onde se trabalha a mediunidade dentro dos pilares da doutrina espírita. E mais que isso, a obra assistencial. Então, tudo isso que eu falei é o que a gente chama de SARAI, tá certo? Bom, o que eu queria falar para vocês? Aí, em 1884, aí demorou alguns anos, quase 20 anos, aí nós temos a fundação da FEB. A FEB é a Federação Espírita Brasileira. Foi fundada por quem? Pelo nosso ilustre, muitas vezes nos traz muitas mensagens, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, então, ele vai instituir, e aí vai dar esse caráter, eu precisei contar isso para vocês entenderem, porque na Sociedade Parisiense, lá no grupo do Teles de Menezes, e nos centros espíritas que se fundaram, tinha esse caráter mais filosófico, de estudo. Só que o que acontece? No Código Penal Brasileiro, o Código Penal Brasileiro de 1890, ele considerava a prática do espiritismo como crime passível de prisão de 6 meses. Pasme. Então, junto com sortilégios, tinha um tanto de coisa que estava escrito lá, prática do espiritismo. Então, por algum motivo, por lobby, enfim, no Código Penal Brasileiro era crime ser espírita. Sabia disso, Felipe? Pois é. Que faz o nosso querido Bezerra de Menezes, presidente, então, da FEB. A FEB é fundada em 1884, ele não é o primeiro presidente, mas ele participa da FEB, torna-se espírita, e quando ele é presidente da FEB, o que Bezerra de Menezes faz? Ele enfatiza que o espiritismo era religião, porque até então, o que nós tínhamos? Um estudo filosófico com consequências religiosas. Bezerra de Menezes, então, trata o espiritismo com esse caráter mais acolhedor, mais de pronto-socorro das almas, mais de religião. Por que ele faz isso? Ele faz isso, a princípio, para resguardar os espíritas. Porque, se no Código Penal estava dizendo que prática de espiritismo era crime, quando Bezerra de Menezes diz que espiritismo é religião, confronta com o Estado laico brasileiro. Se era religião, não podia ter perseguição. Deu para entender a jogada, o que fez Bezerra de Menezes para que os centros espíritas não fossem simplesmente extintos, porque era isso que ia acontecer. Então, foi esse caráter religioso e foi uma coisa muito boa, porque daí
esse caráter de estudo somente filosófico vira mais acolhedor, é o que temos hoje no Espiritismo do Brasil. Essa casa espírita que acolhe as pessoas que passam por sofrimentos físicos ou morais. Nós, por exemplo, aqui na nossa casa espírita, temos, além do tratamento da fluidoterapia, dos passes que a gente tem no momento das palestras, tratamento espiritual de diversos níveis. Às terças-feiras, por exemplo, é oferecido só tratamento espiritual. Então, se alguém tiver passando aí por alguma situação, uma dor física, moral, um conflito emocional, terça-feira, 19h, você vem aqui. E é o momento que a gente tem para fazer o tratamento espiritual. Então, tem conversa fraterna, tem passe diferente, tem o tratamento espiritual em si. Então, a gente precisa divulgar isso, por quê? Porque aqui é o nosso pronto-socorro. Porque o mundo, gente, lá fora, está tão... Como é que eu posso dizer? Um dragão, Parece que quer nos consumir. E aí a gente chega aqui e a gente consegue ter um pouco desse alento, reforçar a nossa fé, porque muitas vezes a gente vê tanta atrocidade acontecendo, tanta injustiça, que a gente fala, onde Deus nisso? Não é a pergunta que muitas vezes a gente quer fazer? E aí a frase que eu falei, a tua fé não vai te livrar dos problemas, não vai. Mas se a tua fé tiver um alicerce bastante forte, você vai ser capaz de suportar tudo que te venha. Percebeu a diferença? Uma coisa é você dizer, eu tenho uma fé e essa fé vai me livrar de todos os problemas. O Espiritismo nunca disse isso, como Cristo nunca disse isso. Porque o Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe o que Jesus está nos dizendo? As aflições são próprias desse mundo. Não é Deus que mandou, eu sou perseguido, não é. Nós estamos num planeta, isso a doutrina espírita nos ensina, por isso que ela é consoladora. Nós estamos num planeta em que, para esse planeta, vem aqueles filhos de Deus, porque isso que somos filhos muito amados de Deus, só que nós somos filhos rebeldes. Sabe aqueles filhos em que o pai fala assim, não vai por aqui, o que o filho faz? De propósito vai para desafiar o pai. Sabe quem são esses filhos? Desculpa, vocês vieram aqui, eu vou dar notícia ruim para vocês, mas somos nós. Nós somos esses filhos rebelados. E que agora estamos começando a despertar. Então, as aflições vêm, não porque existe um Deus lá em cima, vingativo, não. Mas porque existe um Deus amoroso que quer nos levar de volta. Jesus, inclusive, conta uma história muitas vezes pouco entendida. Ele disse que haveria uma festa de núpcias. E como foi feito convite para várias pessoas importantes e as pessoas não foram, então esse rei, que ia fazer as núpcias de seu filho, manda que convidem todos. Muitos chamados, convidou todo mundo. Eu vou juntar duas parábolas, para fazer o que eu quero. Juntou todo mundo. E aí alguns foram, outros não foram, mas enfim. Mas para aqueles, muitos foram chamados, mas poucos serão os escolhidos. Por quê? Porque para adentrar no reino de Deus, o chamado, Jesus veio chamar todos nós. Mas Jesus disse que para adentrar ao reino, eu preciso estar com as vestes nupciais. O que seriam as vestes nupciais? Ou seja, se eu vou num casamento, gente, eu posso ir de qualquer jeito? Eu posso entrar, por exemplo, numa igreja com qualquer tipo de roupa? Vestido como se eu fosse para o carnaval? Vamos aproveitar que nós estamos... Não posso. Não tenho a roupa adequada para eu me apresentar? E aconteceu que algumas pessoas não estavam com a roupa adequada para o local, para a situação. E aí elas foram expulsas do lugar. Esses somos nós. Nós somos os rebeldes.
Nós somos aqueles que ainda não estão com a roupa adequada. Então, muitas vezes nós temos aflições, por quê? Para que a gente purifique, para que a gente aprenda. Então, não é uma punição, mas um processo de purificação. E o Centro Espírita, nesse sentido, como o cristianismo redivivo, vem nos trazer essas lições do Mestre para que a gente aprenda a passar pelos nossos conflitos, pelas nossas dores, de maneira mais serena, de maneira mais consoladora. Por quê? Porque rebeldes nós já somos. Se a gente pegar os nossos conflitos e se rebelar, melhora? Não, piora. Então é esse o convite, a gente entender que eu preciso aprender com essa situação. Tá bom, essa situação chegou para mim. O que eu preciso aprender com essa situação? Tá certo? Então Bezerra de Menezes é que traz para o Brasil, né, essa ideia do espiritismo de um foco mais religioso. O próprio Bezerra de Menezes, mas agora desencarnado, ele traz para nós uma mensagem que ele vai dizer que o espiritismo teria 3 períodos. O primeiro período era um período de divulgação e consolidação. Foi quando, a partir da codificação, começou-se a divulgar a doutrina espírita. O segundo período, ele já é o período que ele chama de conhecimento. Então, as pessoas começaram a estudar o espiritismo, compreender o espiritismo. E o terceiro e último período, o último por quê? Porque o espiritismo vai acabar? Não necessariamente. Mas é o último período por quê? Porque ele vai até a data prevista para a transição planetária. Então, o Bezerra de Menezes classificou o período que faltava desde o advento do espiritismo até a transição planetária, onde a Terra vai mudar vibracionalmente, né? Em 3 períodos. O último período é o que nós estamos vivendo, que teve início lá em 1997 e, segundo o Bezerra de Menezes, vai até 2067. Esse terceiro período é o período da ação. Então, ou seja, o espiritismo teve a divulgação, as pessoas sabiam, ouviram falar o que seria o espiritismo. O segundo período do conhecimento, agora eu já ouvi falar, eu preciso fazer o que agora? Entender profundamente qual é a proposta, o que é. E agora, sabendo o que é, os espíritas são convidados a praticar. Seja por ações, por pensamentos, né? Então nós estamos sendo convidados. Chico Xavier costumava dizer uma coisa interessante, que eu gosto muito. Ele falava que porque o espírita estuda muito, né? Então ele falava, mas que o conhecimento tinha que sair daqui e descer para cá. Nós temos que parar de só saber e começar a sentir aquilo que sabemos. Então não adianta falar fora da caridade, não há salvação. É muito bonito falar isso. Mas será que eu já estou no meu coração fazendo e praticando a caridade? Né? Será que a fé que me guia quando eu estou no meio da tempestade, eu já consigo dizer, Deus, obrigado pela doença que você me mandou? Será? É aí nesse ponto que eu hoje agradeço o conhecimento. Não desceu tudo para o coração, mas pelo menos quando eu li aquela frase sábado, eu acho que já começou a descer um pouquinho para o coração. Eu já consigo agradecer pelo que eu passei. Porque quando você está passando, eu passei, não estou passando, né? Mas enfim, eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi que eu fiquei mais forte. Então aí entra a casa espírita, que eu não quero falar de mim, mas para vocês. A casa espírita para mim foi um pronto-socorro, que talvez sem ela eu tivesse deslizado, perdido o trabalho até então. Mas a casa espírita me manteve na fé de que tudo vem no tempo certo. Que nada que vem para mim não pertence a mim. Que eu não sou vítima das circunstâncias, mas eu trabalhei para que as circunstâncias acontecessem.
E graças a Deus e a Jesus, nós temos condições de passar por aquilo que devemos passar com força, mantendo-nos em pé, sem revolta. Então, o que eu queria dizer para vocês, né, é que o Centro Espírita, então, as atividades do Centro Espírita... eu quero ler. Antes de falar isso, eu quero ler. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala de Paulo, o apóstolo Paulo, que ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permite gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem, não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Olha que interessante. Então não é porque eu sou espírita que eu vou ser salvo. A hora que eu desencarnar, eu vou falar assim, mas eu era espírita, então eu vou ter lá um cantinho guardado na colônia do nosso lar. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é o fato de você ser espírita ou esse ou aquele que vai lhe garantir um lugar. Mas o fato de você ter entendido as lições do Cristo e praticado na sua vida, vai lhe garantir que você seja o melhor cristão, ou seja, seguir melhor os ensinos de Jesus. E isso sim, vai te colocar em condição de estar em melhores condições quando desencarnar e depois para retornar. Então, as atividades do nosso Centro Espírita incluem estudo prático e difusão dele mesmo. Eu posso dizer que o Centro Espírita é um hospital, é uma escola, é uma oficina e é um lar, por isso eu gosto de chamar de casa. É um hospital porque nos acolhe e nos trata. Eu precisei passar por essa casa nas suas várias instâncias. Eu comecei aqui como uma escola, entendendo que aqui eu ia buscar o conhecimento que eu precisava. Mas eis que ela se torna para mim oficina. Quando o trabalho se apresenta e você se apresenta ao trabalho, mesmo sem a expertise, mesmo sem saber, estou aqui, o que eu posso fazer? E comecei então a trabalhar nessa casa. Era oficina para mim, me preparando para o momento que eu precisei me internar nela. O ano passado, ela foi para mim um hospital. E hoje, porque eu gosto de chamar o Centro Espírita de casa, porque ele é para mim um lar. É aqui que eu consigo me sentir bem harmonizado. Lá fora, você sai e já tem desarmonias da vida, mas aqui eu consigo me sentir bem. E espero de coração, que vocês todos que estejam me ouvindo, que ela seja para vocês isso também. Porque ela vai ser para nós aquilo que a gente deixar que ela seja para nós. Tá certo? Bom, o Sarai, aí eu vou fazer a leitura do finalmente aqui, mas eu queria contar para vocês que o complexo Sarai, que vocês já sabem, né? Sarai é igual, eu sou matemática, gente, então vou fazer uma equação. Sarai é igual Centro Espírita mais Casita. Centro Espírita mais Casita igual Sarai, tá? Então o Sarai, esse complexo, né, que nos acolhe, atende a nós, a comunidade de Alfenas, também, ele tem mais de 60 anos. Em 2022 ele fez 60 anos, né? Ele está com 63 anos. Esse ano de 2026 completa 64 anos de atividade, de assistência tanto do ponto de vista social, como eu disse para vocês, da casita, mas também aqui no Centro Espírita, o tratamento espiritual, a conversa fraterna, a fluidoterapia, que é o trabalho de passes. Ele contribui também na divulgação que estamos fazendo aqui com as palestras públicas, a divulgar o nosso espiritismo. Com estudos que eu falei para vocês, a casa ela apresenta, quem não tem a oportunidade, né, de participar, que queira, todos os estudos são abertos, ali no final tem um papelzinho azul que tem a nossa agenda semanal, com os horários, os dias direitinho dos nossos estudos. Vocês são muito bem-vindos. Esses estudos são os estudos tanto os doutrinários, quanto de disciplina das emoções. Aí entra o pronto-socorro aqui de novo, né?
Tem vários, né, alguns, acho que pelo menos que eu me lembro 3, estudos que trabalham as nossas emoções à luz da doutrina espírita. Então, isso muitas vezes que a gente não encontra lá fora, não sabe lidar com isso, os estudos nos ajudam. Tá? Então, tem lá, e se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, o pessoal que estiver ali, para mim, Felipe, enfim. Olha, esse estudo aqui é de quê? Porque tem pelo menos 3 estudos que é a disciplina das emoções. E no mundo tão tumultuado, nós estamos precisando muito de falar de emoções e de sentimentos. E por fim, nós temos as reuniões espíritas, que são as reuniões mediúnicas, que são fechadas no sentido de que você não chega aqui e entra numa reunião mediúnica, mas não tão fechada que um dia, depois de estudo, se você tiver de fato que desenvolver, você possa participar de uma delas, tá certo? Eu acho que é isso. Agora eu vou encerrar. Então, se eu queria encerrar com a... Vou tentar falar, Felipe. Com o poema da Alta de Souza. Alta de Souza, desencarnada, tá? Mediúnico. Mas Alta de Souza, ela nasceu no Rio Grande do Norte, viveu de 1876 até 1901. E aí tem um livro que tem um poema dela, né, do espírito Alta de Souza, que para mim ele é muito interessante. Eu quero terminar com ele, então eu não vou fazer a prece, mas já como prece, eu desejo a vocês que vocês estejam nesse momento abertos às bênçãos que jogam dos céus, porque dos céus sempre vêm as bênçãos. Eu não vou pedir para que Deus os abençoe, porque Deus abençoa sempre. Por que nós não recebemos as bênçãos? Porque muitas vezes nós nos fechamos. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês possam se abrir a esse Deus amoroso, esse Deus de abundância. Nosso Deus não é um Deus de escassez, é de abundância de saúde, de felicidade, de tudo. Mas muitas vezes nós queremos nos punir e nos fechamos e não nos permitimos ser felizes. Então eu desejo que vocês se abram à prosperidade e à felicidade. Essa é a minha oração para vocês. Vocês possam estar abertos para receber o passe. Já eu encerro minha fala agradecendo a escuta e falando o poema. Diz-nos Alta de Souza. O nome do poema é Estrada Acima. Estrada Acima. Alma lúcida e bela, alma sofrida, sigamos com Jesus caminho afora, reconfortando a multidão que chora, nas retaguardas últimas da vida. Aqui tomba a esperança fenecida, além é a mágoa que se desarbora, depois é a grande noite sem aurora, da penúria que clama desvalida. Segue, esquecendo a prova que te agita, eleva o coração por luz bendita. Ama, auxilia e serve quantos possam. Espalha o amor na fé com que te alteias, amenizando as lágrimas alheias, teremos Cristo suprimindo as nossas. Então, quando nós enxugamos a lágrima do outro, Cristo enxuga as nossas. Quando eu pude consolar o outro, Cristo me consolou. Que assim seja, graças a Deus.